Mateus capítulo 16, verso 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, apresentando nossos louvores e adoração, apresentando, ó Deus, projetos a serem executados, ó Deus, assim como a nossa irmã aí a Moçambique. O Senhor sabe, ó Deus, todas as coisas, o Senhor conhece a necessidade da tua serva, e nós não estamos aqui, ó Deus, como que apresentando algo que é para os homens, mas apresentando aquilo que sabemos que é para o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe tudo aquilo que temos feito e que podemos fazer mais, que seja para a tua honra e tua glória. Nesse momento, ó Deus, nós rogamos por tua palavra, que o Senhor venha nos despertar, ó Deus, a estar mais, ó Deus, dispostos a te servir, a contribuir, a orar, a ir, para que o mundo possa entender que a alma tem um valor, esse valor é eterno. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Se fosse perguntar a você hoje, o que mais tem valor na tua vida? O que mais você valoriza? Talvez uma mãe poderia dizer assim, meu filho é minha vida, né? Eu sem meu marido, o que seria de mim? Sem minha esposa, sem meu emprego, sei lá, talvez teria tantas respostas que o mundo poderia apresentar, porque creio que todos nós responderíamos que o melhor de nós é Cristo Jesus. O melhor de nossa vida ou de nossa alma é saber que ela está nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Saber que nós somos dependentes de um Deus que é todo-poderoso, que nos guarda no livro de todo mal. Mas ao saber de tudo isso, Deus nos faz, não só propostas, mas nos dá algumas ordens. Primeira ordem é, apresenta-se diante do Senhor como Ele quer que você deva viver, para que outras possam saber que Deus, na tua vida, pode ser canal de bênção para outras pessoas. Cristo, Ele faz a seguinte indagação: o que tem de valor na sua vida? O que pode o mundo oferecer de valor para a tua vida? E nós sabemos que o valor da nossa alma para Deus não tem o mesmo valor da alma para o mundo, porque o mundo sequer sabe qual é o valor da alma dele. O homem que está perdido não sabe o valor daquela alma, não sabe da sua própria alma. Nós sabemos o valor de nossa alma. Nós sabemos que o valor de nossa alma está avaliado no sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira é algo que não se explica, não se expressa. Amar o mundo é algo que Deus quer que nós fujamos disso, porque sabe que esse amor que Deus apresenta ao mundo não é o mundo às coisas, mas é o mundo às pessoas. E se nós amamos pessoas, se nós amamos a Deus, apresentamos nossa vida de tal maneira que esse amor se reflete. Então há 3 coisas que eu gostaria de apresentar. Primeiro, qual o valor de uma alma para o mundo? Tem um livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, depois ele fez um outro que é Alice através do espelho. E aí nesse livro ele diz que Alice ela está perdida e ela chega até o coelho e fala assim, para onde vai essa estrada? Aí o coelho diz, para onde você vai? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. Ele diz, não, que diferença faz? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Qualquer lugar que você vai, está indo. Mas para nós que temos um caminho, que sabemos qual é o valor de nossa alma, para onde nós caminhamos? Nós caminhamos para o lar eterno, para a vontade de Deus, para a plena vontade do Senhor. E sabemos que Deus começou a obra em nós, Ele há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Mas até isso, o que nós fazemos com nossa alma? Nós sabemos que há um caminho, e conduzir pessoas ao caminho deve ser o nosso objetivo como igreja. Então existe mais algo valor que tem no seu coração além da sua alma em Cristo Jesus? Porque se você não consegue compreender que o valor da sua alma é viver para a honra e glória do Senhor, é repensar o que tenho feito da minha vida, ou o que tenho feito para com que almas saibam que elas têm valor para Deus. Jesus Cristo diz, alma, que tens em depósito? O que você tem preparado? Para quem será? Aí Cristo diz ao homem louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? O que nós temos preparado para a honra e glória do Senhor? O que temos preparado na nossa vida? Então, diante de uma verdade,
diante de que Cristo apresenta a nós. No verso 24 adiante, de Mateus 16, Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós começamos o projeto lá em Itacarami em 2018, e dentre os que lá estavam, daquela multidão, veio uma moça, e conversou com a Anissa e falou assim: eu queria conhecer mais sobre a palavra, mas eu vou dizer para você, eu não posso ir à tua igreja, quando você abrir uma igreja, porque no dia que eu nasci, a minha mãe morreu, e a minha avó me ofereceu ao diabo. A minha avó ainda faz pactos com o diabo, e eu estou nesse pacto. Mas o que vocês falaram ali, mexeu com a minha vida. Eu nunca tinha escutado de que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa que seja. E que Deus faz isso em favor de todos aqueles que Ele o ama. E eu gostaria de saber que eu sou amada por Deus. E ela falou isso chorando. E aí a Anissa começou a convidar ela, e isso demorou uns 6 meses, a Anissa falando com ela pelo WhatsApp. Até que um dia ela foi à porta da igreja. Ela não entrou, ficou na porta da igreja. Então ela voltou e chegou em casa e falou para o pai: pai, hoje eu fui para a igreja. E o pai a repreendeu, mas ela falou para ele daquilo que ela ouviu. E no dia que ela falou isso para ele, ele começou a zombar dela. Passou cerca de uns 6 meses, isso já no comecinho de 2019, esse homem começou a questionar ela. Vai lá na igreja e pergunta para o seu pastor isso e isso. Ela virou mulher de recado para ele, menina de recado. Ela vinha à igreja, voltava para casa. Isso foi até o final de 2020. Até que em 2021, janeiro de 2021, esse homem teve um infarto. E foi para a cidade de Montes Claros. E lá, ele, passando muito mal, descobriu que estava com câncer terminal. E aí ele mandou a seguinte mensagem pelo celular dela para mim: eu tenho dores ininterruptas há 3 dias. Se você de fato é um homem de Deus, e Deus é o Deus que você prega, pede para Ele tirar a dor de mim, então eu creio que Ele é Deus. E aí eu recebi esse pedido, eu orei e falei: Senhor, não foi a mim que esse homem desafiou. Eu mandei sem oração para ele. Mas foi a ti, e eu creio que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que pode dar alívio a ele para saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém, mandei a oração para ele. No outro dia pela manhã eu recebi uma outra mensagem: olha, eu quero agradecer a tua oração e Deus me livrou da dor, e quero te prometer que assim que eu chegar aí na cidade eu vou te procurar. Ele ficou 3 meses internado. Ele voltou para a cidade. O que aconteceu no começo de 2021? Pandemia. Ele chegou na cidade com Covid. Aí eu não pude visitá-lo, ele não pôde ir à igreja fechada, e isso demorou cerca de uns 2 meses, e aí nós conversando pelo WhatsApp, até que esse homem retorna para Montes Claros, já sem nenhuma esperança de voltar a Itacarambi. E lá esse homem escuta a seguinte mensagem do médico: você tem no máximo 5 dias de vida, 10 dias de vida. E aí então ele manda a seguinte mensagem para mim: pastor, eu não tive o privilégio de te conhecer face a face, mas eu quero agradecer que através da sua oração e da conversa com a minha filha, eu posso dizer que hoje eu entreguei minha vida. E se eu voltar para Itacarambi, te prometo, eu vou te ver. E se eu voltar morto, eu quero te fazer um pedido: abra o meu caixão e olha no meu rosto, e saiba que eu não sou mais aquela pessoa que desafiou a você, eu sou alguém que entregou a vida a Jesus. Eu recebi isso em áudio. Eu chorei, isso foi de madrugada, eu chorei a noite toda. Eu orei, eu clamei por aquele homem. Senhor, traga ele em vida. Porque eu quero que o testemunho dele seja anunciado na igreja, Senhor. Tem misericórdia desse homem. Mas aprove ao Senhor que ele viesse morto. Ele chegou morto, numa sexta-feira. E quando ele chegou e a cidade pequena, todo mundo sabe, e pandemia, não se pode abrir caixão. E aí levaram ele direto para o túmulo onde ia enterrar esse homem, e a filha parou na beira do caixão e falou assim: não vão enterrar ele sem que o pastor veja a cara dele. E abriram o caixão. Eu olhei para a cara do homem, fecharam o caixão, e a mensagem foi: aqui não está um homem que está indo para o inferno. Aqui está um homem que está nos braços de Deus.
Aqui está alguém que sabe que a alma agora tem uma vida eterna em paz com Deus. E eu perguntei a todos que aqui estão, uma boa parte da família é macumbeiro. Quem de vocês gostaria de poder ter o mesmo testemunho, a mesma paz e alegria de saber que Deus restaurou a nossa vida? São inúmeros os casos que nós ouvimos e presenciamos de pessoas que, ao compreender quem é Jesus, entenderam o valor de suas almas. E em segundo, quando a alma, ela de fato tem um real valor, ela sabe que esse valor, ela está em Cristo Jesus. Qual o valor da sua alma em Cristo? Porque o nosso valor da alma em Cristo, assim como Mateus diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Se o mundo sabe que as alegrias estão aqui, o mundo vive por isso, nós que sabemos que a nossa alegria está em Jesus Cristo, que proveito tem viver esse mundo sem de fato colocá-lo diante do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos aqui anunciando projetos, anunciando não como concorrentes, nós estamos aqui como parceiros no mesmo objetivo, que é o reino celeste do Senhor. Com o mesmo objetivo de anunciar a almas em Moçambique, a Itacarambi, a missões, que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele restaura, Ele transforma, Ele perdoa pecados. Porque o valor da nossa alma em Jesus Cristo foi derramado na cruz, a saber que Jesus Cristo não leva em conta o nosso tempo de imoralidade. Pastor Ademário, como falou aqui, cresceu comigo e viu muita coisa boa e muita coisa ruim, né, pastor? Eu tenho não só testemunho bom na minha vida. Meu sogro que aqui está, que o sabe, né, pastor? Eu tenho histórias que eu não gostaria de relembrar. Mas o que me faz olhar para a minha vida adiante é Cristo. Que o meu passado foi perdoado porque Cristo não olha o que eu fiz. Ele olha a minha decisão em dizer, Senhor, eu creio em Ti. E eu confio que o Senhor pode transformar a minha vida para que outras pessoas vivam para o reino celeste do Senhor. Quando a nossa alma realmente encontra o valor verdadeiro em Jesus Cristo, nós não ficamos parados no passado ou presos no medo do futuro, porque nós sabemos que a nossa vida tem um direcionamento, servir e adorar ao nosso Deus. Nós temos um real valor em nossa vida. E esse valor chama-se Jesus Cristo. E Cristo vem dizer para nós que o objetivo dele não é envergonhar o mundo, mas é de salvar o mundo. Porque talvez nossa dificuldade é falar, poxa vida, eu falhei, eu pequei, eu não sou capaz. Não é assim? Eu não sou capaz, eu não sou digno. Embora nós não somos. Mas Cristo nos dá o privilégio de poder viver para a honra e glória do Senhor. Cristo nos dá a autoridade de poder anunciar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, saber o real valor de uma alma nos move a persuadir pessoas, a abrir os corações para ouvir a mensagem do Evangelho. E não só ouvir para que nós levemos a eles a mensagem do Evangelho. O que temos feito com o que Deus tem nos dado? A Bíblia fala, se o homem espera tão somente nesse mundo, ele é pior dos miseráveis. Mas nós aguardamos em Cristo a nossa redenção. Mas quanto vale a alma em Jesus Cristo? Se ela realmente vale o sangue de Cristo derramado na cruz, o quanto isso nos motiva a levar ela para outras pessoas. 1 Pedro vai dizer, não foi por coisa corruptível, ou como prata ou ouro que vocês foram resgatados da maneira vã que vocês viviam, mas vocês agora foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi imolado numa cruz. Nós sabemos o valor de nossa alma em Jesus Cristo. Cristo, quando está diante daqueles homens que está ali, o pendurando numa cruz, os fariseus gritando, cadê o Deus Todo-Poderoso que pode livrar esse homem? Desce da cruz se tu és de fato o Cristo. Não só os fariseus, a Bíblia fala que até os homens que estavam ao lado dele, inclusive o próprio ladrão que se converte. Tu não és o Cristo? Desce para que nós possamos então te adorar. Qual é a resposta de Jesus a eles? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Cristo sabe o real valor de uma alma. Ele não imputa o pecado a eles, sem que primeiro eles ofereçam a salvação, o perdão. E em terceiro,
Saber que o valor da nossa alma, ela é preciosa, não somente para nós, porque ela é eterna, mas porque Cristo morreu por nós, porque Deus nos ama. E foi Deus quem deu o seu único Filho para que nós pudéssemos hoje professar que somos salvos. Ezequiel, capítulo 18, diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor, não, pois eu desejo antes que todos se convertam de seus caminhos perversos, que todos se arrependam e vivam. Deus não tem prazer no perdido. Deus tem alegria quando ele se converte a Cristo. Deus tem prazer para que a igreja entenda qual é o objetivo e que esse objetivo é levar almas à salvação. É levar de fato o evangelho de Deus a todos os povos. Qual o valor de uma alma aos olhos de Deus? O que temos feito com aquilo que Deus tem confiado a nós para que essas almas de fato cheguem a Deus? Tem um dos versículos para mim que é um dos mais duros da Bíblia. Um dos, né? Porque depois de Pedro, quando Pedro diz alguém que ouviu o evangelho e experimentou do evangelho e rejeita o evangelho, é pior do que uma porca que depois de lavada volta para a lama, ou de um cachorro que volta para o vômito. Esse é um texto impactante de analisarmos como nós temos vivido a nossa vida à luz do evangelho. Mas tem um outro que é Ezequiel, versículo 3:18, que diz assim, capítulo 3:18 diz assim: quando eu disser ao perverso, quando eu falar ao iníquo, certamente você vai morrer, e tu não avisar que ele deve ser advertido do seu caminho para salvar a sua vida, esse perverso morrerá. Mas saiba que a sua iniquidade, ela será lançada diante da tua mão. É claro que Deus diz isso a Israel, mas como princípio, Deus cobra isso da igreja. Enquanto o mundo não sabe o valor que tem a sua alma, nós sabemos o valor de nossa alma e da alma deles. Quanto vale a alma do teu filho? Quanto vale a alma da tua mãe, do teu irmão, do teu vizinho, do teu colega? Quanto vale a alma de um moçambicano? Quanto vale a alma? Nós sabemos o valor da alma deles e a alma deles é eterna. E sabemos que se alguém não se encontrar com Cristo nessa vida, qual é o desespero? Jesus Cristo, que ao citar o encontro de Lázaro, ele vai representar o desespero de um rico, dizendo assim: Pai Abraão, peça com que Lázaro molhe o dedo na água e pingue na minha boca, e Abraão diz assim: há um abismo entre nós. Mas a resposta desse homem é: permita com que eu vá aos meus, para que eles não venham para cá. É Cristo dizendo: a alma que está hoje morta, ela tem consciência do que ela desperdiçou. A alma que está lá no inferno, ela tem consciência que ela não deu valor enquanto havia vida. E Cristo diz: se não ouvem, os profetas ouvirão os mortos? Então nós, como profeta de Deus, temos uma obrigação de anunciar o evangelho onde quer que nós formos. O evangelho não deve ser só anunciado para aqueles que estão indo para longe, é onde nós estivermos. Não deve ser feito só na igreja local, mas é onde há pessoas que carecem entender qual é o verdadeiro objetivo. Cristo Jesus é o Senhor da vida. E eu quero encerrar dizendo mais um testemunho. Senhor João, na primeira semana do Impacto Missionário, depois do Impacto Missionário, nós fomos lá bater na casa dele para falar com a filha dele mais velha. E aí eu estou do portão da casa dele, a mãe falou assim: não entra. E o portão estava aberto, e lá mesmo eu fiquei. A filha veio, fechou o portão e falou para mim assim: meu pai não aceita que crente entra dentro de casa. Eu falei: não tem problema não, eu falo daqui mesmo. Você fica aí, eu fico aqui. E aí falei para ela, falei do evangelho, anunciei o evangelho. Posso voltar amanhã? Ela pode. E foi assim por uns 3, 4 dias. E o homem sentado no sofá, olhando para a minha cara. Passado 2 semanas, esse homem teve um infarto igual o outro lá. Foi para o hospital, ficou 1 mês no hospital, ficou inchado. E a casa dele era daquele portão, que é portão de 70 centímetros. A maca não passava. Ele não entrava em casa. E ele falou: para o hospital eu não volto.
colocaram ele na porta de casa, na varanda, na rua. Tinha um sobradinho assim, tinha uma sacadinha, ele ficou embaixo daquilo ali, na rua, na calçada da rua. E esse homem ali, a filha falou assim, pastor, você pode visitar meu pai? Meu pai não pode entrar dentro de casa. E ele está aqui sofrendo de dor. Eu falei, eu vou. E eu cheguei lá e falei para ele, pois é, seu João, como são as coisas diante de Deus. O Senhor não permitiu que eu entrasse na tua casa, Deus te pôs para fora. Agora atenda uma coisa, Deus está te dando o privilégio de reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso. O Senhor está na estação entre a vida e a morte, o Senhor sabe disso. Entrega a tua vida a Cristo enquanto o Senhor tem vida aqui. Aquele homem só chorou, não falou nada, só chorou. Fui para casa, todos os dias eu visitava o seu João na calçada. 3 dias depois, 4 dias depois, ele entrou dentro de casa. E aí eu fui visitar o seu João. E eu cheguei no portão, ele fez. Eu entrei. Aquele homem entregou a vida a Cristo. 1 semana depois, eu enterrei seu João. Deus sabe o valor da alma. Deus muda tudo. Tira gente de dentro de casa para fora. Deus tira gente de dentro para dentro do hospital. Deus faz tudo para que a alma se arrependa e creia que só Ele é Deus Todo-Poderoso. Então a pergunta final é, o quanto você entende o valor de uma alma? Porque se você realmente entende que as almas têm um enorme valor para Deus, a nossa obrigação é anunciar Cristo até que Ele venha. Assim como Jesus Cristo diz, eu quero encerrar lendo o mesmo texto que nós lemos. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Nós não podemos dar nada em troca de nossa alma, muito menos pela alma do outro. Mas Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós amamos as almas como Deus as ama, tudo o que nós fazemos reflete a glória de Deus. E o que Deus tem para mim e para você é um desafio diário. Senhor, me usa. Senhor, me capacite. Senhor, me direcione. Não permita que eu perca a minha vida vivendo sem o objetivo de te servir e te adorar. Que não seja um dia inútil, mas que seja um dia útil para a tua glória. Que almas cheguem a Cristo. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. E mais uma vez eu digo, a nossa oração, o nosso pedido não é, não apoia a irmã não, apoia a mim. Pastor, estou precisando mais que ela. Não é essa. Nosso objetivo não é ficar aqui debatendo o que Deus faz ou não faz. Porque se nós fizermos ou não, Deus vai continuar fazendo. O que resta de nós? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, os meus recursos são teus recursos. A minha vida é tua vida. Que o Senhor faça dela o que tu queres. Que tu tenha coragem de fazer essa oração. Porque uma vez me perguntaram assim, rapaz, por que tu tem? Que coragem é essa que você, onde você arrumou essa coragem para deixar tudo e ir para o campo missionário? E a resposta que eu dei foi a mesma que eu ouvi de um outro pastor. Coragem eu? Coragem é você, de saber que Deus mandou você ir e você não vai. Você vai encontrar com Deus, assim como eu. O que eu estou fazendo é obedecer a Deus. E como nós cantamos uma canção de criança que diz assim, obedecer é mais importante, como é que é? A musiquinha? Obedecer é mais importante que sacrificar. Obedecer a Deus é mais importante do que fazer sacrifícios. E obedecendo a Deus, tudo o que você fazer para Ele não vai ser como sacrifício, vai ser com alegria, vai ser com amor e fidelidade. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Ao privilégio, Deus, de poder anunciar a Tua palavra. De poder, ó Deus, contar testemunhos de pessoas que, através dela, pôde conhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. De pessoas, ó Deus, que tenham certeza que hoje está com o Senhor, porque fizeram uma resposta positiva a saber que o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, porque, mesmo nós sendo tão falhos, o Senhor nos dá o privilégio de poder ir, contribuir, orar uns pelos outros. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Ajuda-nos a Te servir e Te adorar com tudo o que somos e temos. Agradeço por essa igreja, ó Deus, por ser fiel parceira
na contribuição e na oração. Pelo pastor Ademário, ó Deus amigo de longa data, mas acima de tudo, irmão em Cristo. E que possamos, ó Deus, diante dessa vida e desse ministério, viver para a tua honra e tua glória enquanto aqui estivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém.